Boa tarde, tudo bem, meu querido, minha querida irmã, que está acompanhando a gente aqui na nossa TV missionária, a IPP TV. Nós acabamos de ver agora o novo programa que nós estamos lançando aqui na nossa TV. Muito feliz que Deus tenha abençoado e nos dado sabedoria para que nós possamos crescer mais e entregar conteúdo de qualidade para vocês. Hoje estamos começando mais um Teologia Descomplicada, um programa para conhecermos a Deus de uma maneira totalmente descomplicada. O nosso tema de hoje é um tema muito especial e fala muito ao nosso dia a dia. O tema é vida espiritual saudável. Como ter uma vida espiritual saudável e o que é, de fato, uma vida espiritual saudável. Nós convidamos um pastor muito amado nosso, com muito carinho, nós convidamos esse pastor para falar sobre esse tema importante. E o nome dele é Pastor Fúvio Leite. Ele é casado com a Leandra, pai de João Pedro, Márcio e Tiago. Ele é mestre em Ciências da Religião. Ele também é mestrando em Teologia pelo seminário da Mackenzie, né? O Andrew Jump. E ele também é pastor ali na Igreja Redenção, Igreja Presbiteriana da Redenção, em Recife. Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite novamente para estar aqui conosco. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a você que já está nos acompanhando. Para mim é uma alegria poder voltar ao programa e, como da primeira vez, um tema muito importante, mas também hoje um tema extremamente importante. Verdade. Para a nossa saúde espiritual, né? Então eu fico feliz em contribuir com esse programa e poder falar, né, conversar com Samuel e poder então também orientar biblicamente aos nossos ouvintes, né, aos cristãos, então, como viver uma vida espiritual saudável, vigorosa, né? Verdade. Observando aquilo que Deus já fez em Cristo e que nos oferece agora também em Cristo Jesus. Que bênção, pastor. Antes de a gente começar esse bate-papo aqui, eu peço que vocês que estão aí nos assistindo e ainda não curtiu e não compartilhou o nosso conteúdo, nós te convidamos para fazê-lo, para que mais pessoas conheçam mais do Evangelho, da graça de Deus e de conteúdos que, de fato, e assuntos relevantes para a vida dela. E também, se você ainda não curtiu a nossa página, curte nossa página aqui do Facebook e do YouTube para que possamos crescer também em relevância dentro do YouTube. Pastor, para a gente começar o nosso bate-papo hoje, o cristão ele tem um longo caminho no processo da santificação. A gente entende que a santificação é dividida em duas partes, né? A santificação posicional, quando Cristo nos resgata, nos chama para Ele, e a progressiva, né? O progresso, lidando com relação à nossa vida diária, nossa vida espiritual, no crescimento do conhecimento da palavra de Deus. Eu pergunto para o senhor, existe a possibilidade do cristão, mesmo sendo salvo, ter uma vida espiritual doente? Vamos lá, vamos começar então, né? Você falou muito bem da graça que recebemos, né, da regeneração, da adoção, da justificação, obra plena e exclusiva de Deus, né? Ele nos chama no seu amado Cristo, somos eleitos nele, ele opera todas essas obras, né, de graça que eu já mencionei. E então nós chegamos ao nosso momento de hoje, nosso estágio de hoje, né, que é que o cristão ele precisa então testemunhar, testificar que de fato está em Cristo, que está nessa união com Cristo, que ama o seu Senhor. Nós chamamos isso de santificação. A pergunta é possível então, sendo eleito, sendo alvo dessas graças que já mencionamos, desde a regeneração, a adoção e justificação, ser um cristão de uma vida baixa, no sentido de não ser um cristão tão revigorado, né, ou tão saudável? Sim, é possível. Não é possível viver sempre assim, né, porque aquele que caminha e que vive a vida cristã sempre com a vida espiritual muito aquém, de fato é necessário questionar a conversão. Agora, que é possível não só ter uma vida
aquém espiritualmente daquilo que Deus deseja para os seus filhos, como também é possível que alguns dos eleitos também, por um tempo, também se afaste do amor de Deus e viva como quer viver, segundo o seu próprio coração, não é? E que depois ele retorna, né, arrependido e de fato reconhecendo os seus erros e corre para Cristo e para os seus pés e com súplica, né? Mas é possível sim, e muitos cristãos poderiam viver uma vida cristã muito mais vigorosa, muito mais saudável do que se vive hoje no mundo nesse tema, né, tão conturbado, né, nesse mundo pós-moderno, que tantas coisas acontecem, que exatamente acontece para que nos afaste, né, de um amor e de uma comunhão com o Senhor. Mas é possível sim. Pastor, de fato, a gente vê algumas pessoas que não cresceram, que não se desenvolveram na vida cristã, né? Isso é triste de ver. E o senhor falou um pouquinho sobre a graça de Deus, na sua fala aí, sobre a salvação, né? Nessa sua resposta anterior, a gente viu um pouquinho o senhor falando sobre pinceladas, sobre essa graça. E eu queria perguntar para o senhor, por exemplo, o que é um meio de graça, o que é essa graça, como a gente entende melhor essa graça? Então, Samuel, e você que está nos acompanhando, né, aqui no canal da IPTV, né, de Pinheiros, a primeira coisa que devemos saber é que a salvação ela é ato único de Cristo, né, é graça, é misericórdia e amor. Não é porque Cristo pôde, então, antecipar em mim ou em você bondade, ou que iríamos, então, numa linguagem mais coloquial, aceitar a Ele, né? Mas Ele fez isso por amor e por graça, né? Eleição incondicional, né? Que nós falamos. Talvez, no mundo que nós estamos vivendo, no mundo que somos pressionados todos os dias, a autonomia, a emancipação e a independência, e mesmo da razão, isso nos leva a admirar menos o Senhor e achar que dependemos menos de Deus e que Deus se torna uma ideia muito mais distante. Eu viva num dualismo de que eu preciso de Deus quando eu estou com problemas de qualquer natureza, saúde, questão de família, emprego ou qualquer outra situação. Então, eu exatamente nesse dualismo eu sei que eu posso buscar Deus na igreja, né? É meio que uma relação aí fast food, né? Uma relação onde eu tenho necessidade e eu vou então num grande supermercado ou num almoxarifado e pego aquilo, né? Que então me é útil ou necessário. Na verdade, Deus, quando Ele então nos chama, né? Nos desperta pela palavra e nos dá fé para crer na obra de Cristo, porque essa obra é toda de Cristo, né? A fé que temos para crer na obra redentora é dom de Deus. Crer então que Cristo é o nosso Salvador. Então, Deus já nos abençoa, Ele já nos perdoa os pecados, Ele já nos regenerou, como eu falei, já somos adotados, né? Passamos a ter paz com Ele, comunhão, e agora nós precisamos, de fato, testificar que nós somos dele, vivendo o que nós chamamos da santificação, que é a obra de Deus, mas também que nesse momento nós temos uma participação extremamente importante, não é? E aí é o que nós chamamos, como você falou, veja, Deus ele não só nos abençoou com a salvação, né? E falando nisso, a santificação é a habilitação de todos os dias nós morremos para o pecado e todos os dias também ser mais parecido com Cristo. Então, nesta obra graciosa, o Espírito de Deus que habita em nós, a sua palavra, que temos em nossas mãos, como também ouvimos pela pregação, nos auxilia, nos ajuda a diariamente, a todos os dias, abandonar pecado e a todos os dias ser mais parecido com o nosso Salvador. Então, como viver uma vida cristã saudável, como viver uma vida cristã vigorosa, né? Uma palavra também que nos marca bastante. Você perguntou, o que é um meio de graça?
Certamente, o crente da nossa igreja, né, já ouviu, sobretudo quando se fala de pregação ou dos sacramentos, né? Nós acreditamos, então, que só há dois sacramentos instituídos pela Escritura, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que é o batismo e a Santa Ceia. Então, veja, Deus ele nos salvou, mas ele continua, então, nutrindo o seu povo. E continua alimentando o seu povo. E nós chamamos disso de meios de graça. Os meios de graça é um benefício, então, que Deus então, nos oferece por meio de Cristo para o fortalecimento da nossa fé, da nossa esperança. É um meio de graça, então, é o benefício de Cristo, então, que alimenta e que sustenta a nossa vida e que, então, nos faz ter uma vida cristã saudável e vigorosa quando observamos alguns elementos que nós chamamos de meio de graça. Então, talvez por desconhecimento do povo de Deus, nós fazemos pouco uso dos meios de graça. E aqui eu vou dizer, pelo menos, nós dividimos sempre meios de graças em públicos e particulares, mas, por exemplo, a pregação é um meio de graça, a oração é um meio de graça, a leitura bíblica é um meio de graça, a meditação é um meio de graça, participar dos sacramentos, nesse caso o batismo, não é uma única vez, mas nascer do Senhor é um meio de graça. Então, o que é importante nisso é que os meios de graça eles são disponíveis no culto de adoração ao Senhor, como no dia de ontem, né, em nossas reuniões públicas de adoração, onde lá nós lemos, onde lá nós oramos, onde lá nós cantamos, ouvimos a pregação e ainda mais. Temos a meio de graça que é chamada comunhão dos santos. Mas veja, nós também podemos vivenciar esse meio de graça em casa. Não é? Quando nós oramos em casa, quando nós meditamos em casa, lemos escrituras. Então, devemos observar toda esta graça que Deus nos oferece em Cristo para que possamos manter um coração saudável, manter então uma vida espiritual saudável, dizendo não então para os nossos desejos caídos e dizendo sim e querendo ser mais parecido com Cristo, né? Isso é santificação, Samuel. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele está dizendo ali que é necessário que o cristão ele desenvolva a sua salvação mostrando que estamos no Senhor com a sua vida, com o que fala, com o que pensa, com os seus projetos, com os seus desejos. Nós precisamos revelar que todo o nosso desejo, todo o nosso coração, seja em casa, no trabalho, seja com amigos ou no entretenimento, devemos revelar que nós somos do Senhor. Ora, e como nós fazemos isso? Só observando os meios de graça. Quando nós não observamos os meios de graça, nós ficamos então diante da situação que é o meu coração e o seu coração que vai ditar o rumo da minha vida, da minha família, da minha vida individual, do meu trabalho, das minhas amizades. Então, na verdade, precisamos ser menos domingueiros e viver uma vida cristã em casa, de segunda a sábado e na reunião dos santos no domingo. Então, o meio de graça é um benefício que Deus nos oferece em Cristo. É uma bênção, são ricas bênçãos de Deus que nos oferece em Cristo Jesus para o fortalecimento da nossa salvação, da nossa fé, da nossa esperança. O meio de graça, ele nos corrige, o meio de graça nos traz paz, nos traz tudo o que é necessário para a vida cristã. Que bênção, pastor. Pastor, eu lembro de alguns momentos na minha vida que realmente estava muito preocupado com algumas questões, com alguns problemas mesmo que estava passando. E eu lembro que a oração, ao passo que eu fazia a oração e eu concluía essa oração, eu via que eu sentia aquela paz, sabe, aquele aconchego de Deus na minha vida. E realmente isso me ajudou realmente a entender que, primeiro, eu tenho um Deus que está cuidando de mim. Eu tenho um Deus que está me auxiliando, me ajudando, me orientando, me repreendendo também.
e eu entendo e tenho no meu coração descansado, sabendo que Ele está cuidando, né? Ele está protegendo. Mas, pastor, o senhor falou aí, citou os meios de graça público e individual e pessoal, né? Mas eu pergunto para o senhor, como nós podemos ter acesso a estes meios de graça para que eu tenha uma vida espiritual saudável? Então, eu quero voltar à sua fala, quando você citou que, por algumas vezes, se sentindo abatido por uma situação que você viveu, e você recorreu à oração, né? Veja, de fato precisamos recorrer à oração em momentos de dificuldade. Isso é óbvio, né? Isso é necessário. A oração é meio de graça, né? A oração, Deus também nos abençoa e nos fortalece, né? Renova a nossa esperança, nos faz olhar para Cristo e para a sua obra. Mas, Samuel, e é você que está nos assistindo nessa tarde, que assistir depois, né, esse vídeo. Eu não sei de onde surgiu, qual é o ponto de partida, mas nós somos acostumados, não estou falando isso de forma total, né, mas de forma mais geral, a vivenciar momentos de oração. Eu não sei de onde partir, eu digo isso porque eu também sou dessa mesma influência, né? Somos dessa mesma influência, de que é importante orar quando acorda, é importante orar nas refeições, do almoço e do jantar, e orar quando dormir. Não estou dizendo que isso é errado e que não deve ser feito, mas eu estou querendo mostrar que nós devemos ir além de momentos de oração. Nós devemos aprender, como cristãos, que nós devemos desenvolver uma vida de oração. Uma vida de oração, ela é maior do que momentos, né? Às vezes os momentos até nos cristaliza de que se eu não realizar uma oração dentro desses 4 casos que eu citei, eu me sinto mal, porque é uma regrinha, né? E quando eu entendo que o cristão precisa ter uma vida de oração, é entender que toda a sua vida ele passa diante de Deus, ele vive diante do Senhor, e que ele, como sacerdote, por causa da obra de Cristo, ele tem livre acesso a Deus, ele vai para além, então, desses 4 momentos. E eu diria que isso traz muito mais experiência nossa, isso nos fortalece muito mais quando eu entendo que eu vivo a minha vida toda diante de Deus, e eu oro a Deus em todo o tempo. Eu oro a Deus quando eu estou dirigindo. Isso me vem à memória situações de orar pelo país, pela minha cidade, pela minha igreja, por pessoas, por mim mesmo, por minha família, de dar graças a Deus, de glorificar o seu nome. Eu vou para além disso, né? Eu vou para além disso. Então, como então experimentar os meios de graça? Eu já falei, vou repetir, isso pode ser, sem dúvida nenhuma, experimentado no culto ao Senhor, como no domingo, né, na adoração pública. Lá está sendo disponível, né, os meios de graça. Nós devemos nos alimentar e extrair, então, tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento. E aí eu faço aqui um parênteses para dizer o seguinte, que eu fico preocupado, Samuel, de que quando alguns crentes estão com problemas, né, de qualquer ordem ou natureza, porque brigou com a esposa brigou com o marido, porque os filhos tão desobedientes, ou porque está com problema no trabalho, e eles abandonam o culto ao Senhor. E que deveria ser o contrário. Eu não estou pronto para adorar, eu não estou me sentindo bem. É exatamente o contrário. Porque quando eu estou com problemas, seja de pecados ou de coisas que eu já citei, aí que eu preciso estar no culto. Aí que eu preciso estar na adoração. Porque é lá que o Senhor vai me corrigir, é lá que o Senhor vai me abençoar, é lá que o Senhor vai fortalecer a minha vida, a minha família, é lá que o Senhor vai orientar o meu caminho e vai me fazer enxergar aquilo que eu preciso crescer e abandonar, porque lá está disponível muita graça, no culto tem muita graça disponível para tudo o que eu preciso para a minha vida. Quando eu canto um hino, quando eu canto, né, um cântico espiritual, quando eu faço uma leitura bíblica, quando eu estou com meus irmãos na comunhão dos santos, que é uma bênção que Deus nos dá, também
estar junto do seu povo, quando eu escuto a pregação, tudo isso Deus vai tratando a nossa vida. Agora veja, a vida cristã ela não pode ter uma pausa no domingo, manhã e noite. Ela precisa continuar, de segunda a sábado. É preciso então observar e entender urgentemente, meus irmãos. Isso eu falo para mim, porque quando eu falo isso, eu estou falando para o meu coração, para a minha própria vigilância. Eu preciso entender de que eu preciso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, observar e me nutrir dos meios de graça, observando a palavra, a meditar nela, a orar. Eu preciso entender de que eu preciso desenvolver um culto individual, ou seja, tudo que eu faço para a glória de Deus. Eu não trabalho, eu não sou menos cristão ou não cristão. Eu não sou apenas um profissional, eu sou ali um filho de Deus. Eu sou um profissional, mas eu sou um filho de Deus. Então eu preciso demonstrar com a minha vida, com o meu bom serviço, com as minhas habilidades que eu sou do Senhor. Então tudo que eu faço para a glória de Deus. Se eu estou em entretenimento, se eu estou em descanso, eu também faço isso para a glória de Deus. Né? Eu preciso vivenciar, eu experimentar semanalmente o culto doméstico. Então, se eu desejo, então, restaurar, né, avivar o meu coração, avivar a minha família e avivar, então, a reunião dos santos no domingo, isso começa no culto doméstico. Quando eu sento com minha família, se eu sou solteiro, se eu faço isso sozinho, lendo, cantando e orando, isso é extremamente importante. Isso é uma prática quase que abandonada, então, pelos cristãos. E aí nós depois perguntamos, por que então por que então eu não tenho tanta vontade de servir ao Senhor? Por que eu não tenho vontade de ir na casa do Senhor? Porque nós estamos desnutrindo a nossa alma, nós estamos matando a nossa alma, e aí, o que então, qual é o resultado de uma alma desnutrida? Cada dia que se passa, ela vai se apagando, e eu vou tendo menos prazer no Senhor, menos prazer na sua palavra, menos prazer na comunhão pela oração, e prazer nenhum de estar na adoração dos santos. Então eu preciso observar que para o culto chegar no domingo e poder então prestar um serviço de adoração ao Senhor, né, de forma que ele se agrada, né, como está então ordenado na sua palavra, eu preciso viver de segunda a sábado uma vida cristã vigorosa, saudável, parando para orar, parando para ler a Escritura, fazendo isso com a minha família e me preparando então para no domingo servir e adorar o Senhor. Tinha um pastor de João Pessoa que falava o seguinte, pastor Fúvio, às vezes tinham, e falava no púlpito isso, né? Às vezes tinha irmãos que às vezes tem irmãos aqui na igreja que só fazem leitura bíblica uma vez por semana e só números pares. Porque isso, só na hora do culto mesmo, né? E eu acho que isso deve ser extirpado do nosso coração, né? Da nossa vida diária. Realmente nós devemos ter acesso, colocar em prática, sabe? Vivenciar os meios de graça. Deus, através do seu amor, da sua misericórdia em nossas vidas, faz com que nós tenhamos acesso a esses meios de graça para crescer, para nos aprofundar, né? Amar mais a Deus, viver de fato o que a Confissão de Westminster vai dizer no primeiro capítulo, né? Gozá-lo eternamente, glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Então, nós devemos ter esse sentimento, essa consciência, né? Que eu e você tem que realmente ter acesso a abraçar os meios de graça e vivenciar eles no nosso dia a dia. Só queria falar, Samuel, uma coisa importante é que eu preciso pensar como cristão de que se eu não tenho tido prazer na lei do Senhor e nem estar na comunhão do Senhor, isso significa exatamente que isso revela como está o meu coração. Isso revela o quanto eu tenho me distanciado, então,
da santificação que se revela também pelos meios de graça. Veja, perceba uma coisa, irmãos, vocês que estamos assistindo, como então desejar o Senhor e amar o Senhor e a sua lei se eu não busco isso? Então, isso tem causa e efeito. Isso tem causa e efeito. Não é? Então, veja, por exemplo, quando nós falamos de meio de graça, palavra, né? Palavra. Veja, o salmista, no Salmo 1, ele já definiu, por um contraste, de como então o justo ele é abençoado. E ele apresenta isso no primeiro verso de forma negativa. Primeiro diz que esse justo é abençoado, e ele diz que ele precisa fazer alguma coisa para ser abençoado, e ele apresenta de forma negativa. Entende assim? Antes o seu prazer. Né? Ele diz assim: bem-aventurado aquele que não anda, que não se detém e que não se assenta. Ele diz assim: o justo que faz isso, ele é bem-aventurado. Ele é abençoado por Deus. Mas aí ele faz o contraste no verso 2, quando ele diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja só uma coisa importante. Como então o cristão deve se relacionar com a palavra de Deus? O Salmo 1, o verso 2, nos diz que existe uma forma correta, Samuel, de nos relacionarmos com a palavra de Deus. No mundo que nós estamos vivendo, de velocidade, de muita informação, de muitas obrigações, tem nos tirado o privilégio de parar para estudar. Qualquer coisa, né? E muito mais as escrituras. Mas existe uma forma correta de se aproximar da escritura. Eu queria dizer aqui, nesta tarde. Para ler as escrituras, eu preciso me preparar espiritualmente e logisticamente. Veja, como assim? Veja, quando eu me proponho, então, a ler a escritura, eu preciso me preparar em oração, para que o Senhor de fato nos fale ao coração e nos aplique a sua palavra. Mas eu preciso também preparar isso logisticamente. O que é isso, então, logisticamente? Eu preciso ter um lugar adequado, um espaço adequado. Eu preciso de fato querer parar um tempo, 10, 15, 20, 30 minutos, uma hora, o tempo que você tem no seu dia. Você precisa desejar. Por que você precisa desejar? Porque desejar a lei do Senhor, desejar as escrituras, isso é sinal ou característica do novo nascimento. Veja, o salmista diz assim: o seu prazer está na lei do Senhor. Veja, nós temos muitos amores nesta vida, mas o nosso amor maior deve ser a Deus. Deve ser, então, se deleitar na sua palavra, amar a sua palavra, entender que a palavra de Deus é amor de Deus, que Ele, então, derrama sobre nós, e existe uma forma correta. Eu não posso ler a Escritura de uma forma rápida, né, correndo, como tem sido a nossa vida nessa pós-modernidade, talvez apenas lendo pequenos banners que nós recebemos ou no Instagram, ou no próprio WhatsApp, ou ainda no Facebook, daqueles que ainda usam, mas nós devemos de fato parar. E ele diz como deve ser feito. E eu gosto de fazer uma ilustração interessante sobre isso. Primeiro, orando. Preciso, antes de ler a Escritura, orar ao Senhor. Mas preciso me preparar logisticamente para que, de fato, o celular, nada então me atrapalhe naquele momento. Mas o texto diz assim: ele tem prazer e ele medita. Veja só, Samuel, meditar nas escrituras sagradas nunca vai ser um esvaziamento, como na tradição oriental de meditação, né? Você suspender a mente, então você chegar até no transe, você se esvaziar e sentir uma paz lá interior. A sabedoria do Antigo Testamento, a sabedoria das Escrituras meditar, preencher, nutrir-se, ou seja, coma, seja nutrido por esta palavra. Então, como é que eu posso fazer isso? E eu gosto de ilustrar da seguinte forma. Pense aí, você que está nos assistindo, e pensa você aí, Samuel, em algum tipo de chocolate ou qualquer outro bombom que você gosta de comer, que você se sente, tem prazer então de ter esse bombom de chocolate. E a minha sugestão é: não mastigue. Bote esse chocolate na boca, feche sua boca e deixe ele dissolver até o fim, sem pressa.
Por que isso? Porque você vai então perceber todas as características, você vai se deleitar em toda a sua qualidade, você vai ter satisfação e prazer. Assim, irmãos, assim, Samuel, deve ser o meu modo de relacionar com as Escrituras. Eu preciso me deleitar nela, eu preciso ter prazer nela, eu preciso amar as Escrituras, eu preciso de fato me nutrir dela em em todo tempo, até que eu me sinta pleno e satisfeito com a palavra de Deus. Então, existe uma forma correta, existe um modo correto de me relacionar com as Escrituras, e deve ser com oração e com meditação. Benção. Eu tô terminando de ler um livro da pós, né, do seminário, e ele fala exatamente isso. O escritor do livro, o Paulo Anglada, o livro Sola Escritura, a doutrina reformada das Escrituras. E ele fala realmente essa questão da meditação, pastor, que ao invés de ser a meditação como vista como no esvaziamento, na verdade, é se Isso, encher, né? Se encher da perfeito. palavra de Deus, do conhecimento de Deus. E é uma perspectiva totalmente diferente, né? É um 180 Exato. graus, é uma outra direção, é um outro caminho. É, Mas que bênção, pastor. isso é que O faz o nosso irmão cristão. aqui, Alessandro Cunha, está acompanhando a gente. O Adriano, ele fala uma coisa interessante. Ele é de Fortaleza, do Ceará. A dificuldade de cultivar uma vida espiritual, uma vida cristã saudável, deve-se ao fato de muitos cristãos receber a palavra mastigada sem investir tempo em leitura, oração e jejum. É exatamente o que a gente está falando aqui, né? A gente está detalhando aqui para ir no nosso conhecimento aqui. Acho que duas coisas, né? Duas coisas. Primeiro é a instrução de como se deve ler. É Existe uma verdade. forma correta de ler as Escrituras. E nós perdemos isso. Ou não fomos instruídos nisso no nosso tempo. Precisamos ensinar isso à igreja, que eu preciso de fato meditar. Dois, como o irmão falou, na verdade eu não diria só porque ela vem mastigada, porque a pregação tem que ser mastigada mesmo. Ela tem que, ela tem que ser entregue de uma forma que o crente entenda. Entenda. Mas eu acho que aí tem outra forma, aí tem outra situação que eu posso dizer assim, que o cristão também deve se preparar para ouvir a pregação. Então, uma Verdade. coisa que eu quero falar é a seguinte: precisamos aprender a sermos bons ouvintes da palavra do Senhor. Ora, e como é que eu me preparo? Eu me preparo de segunda a sábado, em oração, em comunhão com o Senhor, pedindo ao Senhor que abençoe, então, ao pastor que vai pregar, que abençoe meu coração, que de fato eu esteja ali para adorar o Senhor, para servir ao Senhor, para ouvir bem a sua palavra. Agora, Samuel, sobre pregar, sobre ainda a palavra, uma sugestão que eu quero trazer para todos nós ainda é que deveríamos fazer resoluções. Quando nós, então, estamos orando, né, e lendo da forma que eu sugeri agora à tarde, deveríamos pegar um caderno, um bloco de nota e começar a escrever onde eu preciso crescer nisso, onde eu preciso abandonar isso, onde eu preciso gentilmente mudar a minha cosmovisão e mudar a minha vida para atingir isso, onde eu preciso continuar fortalecendo. Então, é importante, veja que ler as Escrituras é muito mais do que nós estamos habituados nos nossos dias. Então, é por isso que você perguntou, é possível ter uma vida cristã que não seja tão vigorosa? Sim, sim. Porque nós estamos perdendo, então, a graça que está sendo oferecida, então, pela palavra, pelo culto, e, de fato, poderiam ser muito mais abençoados, sim, por Deus, muito mais abençoado individualmente, coletivamente com nossa família e da Igreja do Senhor, se a Igreja observasse a importância de tantos amores, de tantos prazeres que nós temos, nosso maior prazer deve ser a lei do Senhor e adorar o Senhor, né? Então é importante, nós gostamos de muitas coisas, mas devemos gostar muito mais de amar o Senhor e a sua palavra. Então faça resoluções, diga assim, olha, eu preciso urgentemente abandonar isso, eu preciso urgentemente manter o que eu estou fazendo, eu preciso melhorar isso na minha vida. Faça uma resolução, ore. E lembrar de uma coisa, né, Samuel? Nós temos bons livros hoje, graças a Deus. Mas bons livros, de fato, nos traz instrução, nos orienta, mas só a palavra de Deus reforma o nosso coração.
Só a palavra de Deus santifica as nossas vidas. Só a palavra de Deus muda a nossa vida, muda a nossa casa, muda a nossa família, muda a nossa igreja. Só a palavra de Deus. É, verdade. Pastor, o senhor pincelou algumas coisas sobre, trazendo alguns versículos para a gente, né? Por exemplo, o Salmo 1 foi um exemplo que o senhor nos trouxe aqui. Existem mais alguns outros versículos que apontam esses meios de graça para a gente? Então, o próprio texto que eu citei de Filipenses 2, quando 12 e 13, quando o apóstolo Paulo então diz que os crentes deveriam desenvolver a salvação com temor e tremor. Tem o próprio Salmo 2, agora me fugiu o texto, estava na minha cabeça agora tem o Salmo 19, no seu verso 7, diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Tem um texto de 1 Tessalonicenses 17 que diz que devemos orar sem cessar, ou seja, o apóstolo Paulo é consciente de que não é que a gente vai ficar de joelho ou sentado o tempo todo de olho fechado, mas é consciente que nós vivemos toda a nossa vida diante de Deus, né? Corandeu. Então, eu preciso estar consciente de que eu estou unido ao Senhor, não só quando eu estou na igreja, mas todos os dias da minha vida. Tem texto no Salmo 119, né? Versículos que falam sobre que a lei do Senhor é lâmpada para os nossos pés, que ela é mais doce do que os favos de mel. Então, a Escritura, na verdade, toda ela é necessária para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento. Uma outra questão sobre o mês de graça, que é a oração. Veja só, Samuel e irmãos. Primeiro, que se nós perdemos a admiração pelo Senhor e pelas suas obras. E quando nós não temos admiração por pessoa, nós também damos pouca atenção. A oração, ela pode fugir da minha mente ou da sua mente, quando nós não nos preparamos. Então, a primeira coisa sobre a oração, eu preciso colocar ela na agenda da minha vida diária. Eu preciso me programar para orar. Porque se eu não me programar, como me programo para outras coisas, ela foge, ela rapidamente apaga da nossa mente. Então eu preciso me programar. Outra coisa que eu preciso aquecer o meu coração para admirar as obras do Senhor e a glória do Senhor. Quando eu me acostumo demais em acordar e dormir e não vejo a beleza da glória de Deus na sua criação, a sua providência, o Deus que sustenta, o Deus que governa, o Deus que então é o provedor de todas as coisas, eu não vou orar. Então se faz necessário que eu me acorde e diga assim: eu estou acordado, eu amanheci com vida por causa da graça de Deus. O Senhor me deu mais um dia de vida. E o dia de vida que Ele me deu é para o louvor da sua glória. É para glorificar o seu nome. É para fazer todas as minhas atividades. É para realizar toda a minha tarefa diária, mas especialmente para o louvor da sua glória. Então, sabe, Samuel, quando nós perdemos essa admiração, quando nós já passamos um dia após o outro e não nos admiramos com a glória de Deus, isso também é causa que nos leva a não buscar o Senhor, a não desenvolver comunhão com o Senhor pela oração. Entende o que eu estou dizendo? Então, eu preciso também reconhecer que, apesar do nosso dia a dia, naquilo que nós realizamos, as pessoas nos trazem elogios, nós somos reconhecidos por nossas habilidades, reconhecidos por nossa capacidade, mas eu preciso reconhecer diante do Senhor que eu sou necessitado da sua graça. Então, eu não posso encher meu coração dessa hora: eu sou bom, eu sou importante para a minha família, eu sou importante para a minha igreja, eu sou importante para o meu trabalho, para a minha empresa. Mas sabe, diante de tudo isso, nós somos necessitados da graça de Deus. É sempre nutrir um coração de humildade, de dependência do Senhor, né? Então, tudo isso, se eu não desenvolver isso no meu coração, eu não vou ter prazer na oração. Eu não vou sentir necessidade de orar. Veja, a oração não é apenas palavras bonitas, bem colocadas, jogadas ao vento. A oração nos leva a ter comunhão com o Senhor. E todas as vezes que nós fazemos isso de forma sincera, com temor e tremor, nós percebemos que quanto mais ainda necessitamos da sua graça em nossas vidas.
É. E tem duas coisas que eu sempre penso, sabe, pastor? Primeiro, é, é, na oração, se você, irmão, não é acostumado a passar tipo 1 hora, 2 horas na oração, comece pouco. Comece 5 minutos, comece 10 minutos, e vá mais 5 minutos, 20 minutos, e vai se aperfeiçoando na oração, vai buscando mais a Deus. E uma segunda dica também é anote os pedidos no papel. Aprendi com um pastor, um tio meu que é pastor, pastor Fúvio, ele anotava os pedidos. Eu achava muito legal Uhum. isso, porque ele tinha um Sim, sim. local único Uhum. assim que ele orava, que ele ia ali naquele momento no escritório dele, e embaixo da mesa dele tinha um papel A4 com vários pedidos de oração, porque eram vários pedidos que ele tinha para orar. Então, para ele não esquecer de nada, ele sempre anotava ali os pedidos. E também é uma dica que eu aprendi para mim, né? Anote, coloque no papel e separe um local para você fazer essa oração e realmente ore, buscando a Exato. Deus, entregando a sua vida e buscando realmente viver uma vida de humildade, entendendo que se não for por Ele, como o próprio Jesus vai dizer lá em João, né? Não fazemos Uhum. nada, não executamos nada, é só a partir de Jesus Cristo e a partir dele que nós realmente começamos a viver nossa vida e buscar mais dele e aprender mais dele e realizar as coisas que devemos realizar aqui na Terra. Pastor, Verdade. a gente falou um pouquinho da vida saudável, dos meios de graça, a gente apontou algumas coisas sobre o meio de graça, a gente também falou de alguns versículos que apresentam os meios de graça, e ensinam sobre os meios de graça, e concluiu que a própria Bíblia nos orienta a fazer isso. Mas eu queria perguntar para o senhor, e para deixar claro na mente dos nossos ouvintes, e das pessoas que estão assistindo aqui, dos nossos telespectadores, quais são os benefícios da utilização dos meios de graça para uma vida espiritual saudável? Muito bem. Eu acredito que desde a nossa fala isso já ficou evidente, mas de uma forma de retomar esses benefícios, ah, os meios de graça, como nós citamos no início da nossa transmissão, da nossa fala, eles são as ricas bênçãos de Deus operadas então em nossos corações para o desenvolvimento da nossa santificação e da nossa salvação, né? Então, quando eu deixo de observar, é óbvio que eu vou ver uma vida cristã aquém daquilo que deveria viver um cristão, aquele que está unido ao Senhor, unido a Cristo, né, pela sua morte e pela ressurreição. Veja, quando eu deixo de observar isso, e eu vou voltar exatamente para aquilo que eu terminei de falar, no nosso contexto pós-moderno, nós somos doutrinados diariamente a não pensar em Deus. Deus ser uma realidade cada dia mais distante, porque eu sim sou importante, e não nem as outras pessoas, nem muito menos Deus. E isso é um risco para todos nós, porque eu só dou valor, Samuel, só dou valor, meu irmão, a coisas que eu valorizo. Se eu não demonstro, então, essa expectativa, essa admiração pelo Deus glorioso, Criador dos céus e da terra, eu não vou observar na vida cristã os meios de graça. Porque isso me parece algo muito distante, algo que não é necessário, porque só ir ao domingo já é importante para eu cumprir a minha obrigação religiosa. Quais são os benefícios dos meios de graça? O meio de graça, ele nos traz paz. O meio de graça nos orienta, porque pela pregação e pela tua palavra o Senhor nos traz orientação. Ele é o nosso conselheiro. Ele instrui o nosso coração. Ele nos disciplina pelo meio de graça. Porque pelo meio de graça o meu desejo, o seu desejo vai ser reorientado pela palavra de Deus. Às vezes nós sofremos por desejos e que quando nós somos bem instruídos pela pregação, pela palavra, o nosso desejo é reorientado. Quando fazemos isso em oração, ele é reorientado. Nós percebemos o quanto nós estamos errados e sofremos, então, por causa de uma perspectiva que é reorientada pela palavra, né? É reorientado, então, pela oração. Então, nos traz paz, nos traz segurança, nos traz orientação, nos disciplina, nos traz alegria, fortalecimento da nossa fé.
e tudo, como eu falei, e tudo que é necessário para viver a vida cristã, Deus nos oferece pelo meio de graça. Então, se eu quero viver bem a vida cristã, eu preciso entender uma coisa, talvez um erro também teológico, que alguns cristãos cometem, é dizer assim, eu fui salvo pela graça e eu não saio mais dessa graça. Veja, entenda que há uma diferença entre segurança e perseverança. Veja, estamos seguros sim em Cristo, foi Ele que morreu por nós, foi Ele que perdoou os nossos pecados. Isso aí é obra e mérito somente de Cristo. A Ele nós devemos dar graças todos os dias. Mas a perseverança é exatamente testificar que eu estou nessa segurança. É testificar com a minha vida, é testificar com o que eu faço, com meus desejos, com meus sentimentos, com as minhas ações. Então, se eu afirmo assim, eu estou em Cristo, eu sou de Cristo, eu preciso dizer, fazer aquilo que o apóstolo Paulo sempre instruiu a igreja. Ande como eleitos de Deus, sejam meus imitadores. Não é? Então, a santificação, ou seja, o que me ajuda na santificação são os meios de graça. Como eu já citei, é você restaurar o culto doméstico, é você ter um tempo para ler e orar. Existe uma forma correta para ler e orar, como já citamos em um Salmo 1 e no verso 2, e ele ainda diz mais no verso desse Salmo. Quem faz isso é abençoado, é bem-aventurado, é semelhante a uma árvore plantada que passa por situações difíceis, mas não cai, né? não desaba. E assim, o ímpio não. O ímpio é palha. O ímpio desaparece, não permanece na congregação do justo. Então, a importância, eu acho que esse tema de hoje é urgente. Urgente. Eu preciso diariamente parar a minha vida, fazer uma reflexão da minha caminhada cristã e dar ouvido ao ensinamento do Pai. Eu preciso guardar o meu coração. Eu preciso saber se de fato como está o meu andar. E como diz o Provérbios 4, 27, e nem me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Mas eu preciso, então, como fazer isso? Eu preciso parar um pouco a minha vida. Eu preciso saber que de tantas coisas que eu tenho que fazer no dia, trabalhar, estudar, buscar, milhares de tarefas, eu preciso saber que se eu não alimentar a minha alma com a palavra de Deus, com a oração, com a meditação, eu vou encher meu coração com outras coisas. Se não Deus, outras coisas. E se eu não encho, então, da palavra e da oração e meditação, eu vou encher com outras coisas. E as outras coisas não vai fazer amar o Senhor, e nem desejar o Senhor, e nem amar a sua palavra. E aí sim, eu vou viver um cristianismo nominal, baixo, aquém. Eu vou continuar não tendo prazer de estar na casa do Senhor no domingo. Eu vou continuar não tendo prazer de abrir as escrituras com a minha família na semana. Eu vou continuar não tendo prazer de buscar o Senhor pela oração. E qual é o resultado disso? Não são poucos que se afastam, se distanciam da comunhão dos santos. O que então o escritor de Hebreus já tinha alertado. Não façam isso. Né? Não deixe de congregar como costume de alguns. Ou seja, já no primeiro século já havia então problema de crentes que se afastavam. Né? Veja, o afastar-se aqui não é você se ausentar de um culto, é você abandonar de fato. E o resultado daqueles que não se preocupam com a sua vida espiritual, não se preocupam com a santificação, é menos prazer. E aqui eu quero lembrar, Samuel, do Salmo 51, que é o Salmo de Davi. Quando Davi, então, eu acho que é o 51, se eu não estou enganado. Quando Davi, então, é revelado os seus pecados, né? Então ele diz lá, acho que no verso 9 ou verso 10 diz assim, que ele não tem mais prazer na salvação, né? Ele diz, restitui-me a alegria da minha salvação, ou seja, ele não tem mais prazer na salvação. Ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração novo, né? Me dá um novo coração. O que é isso? Davi estava consciente que se Deus não agisse e não mudasse seu coração, nada desta vida pode mudar o coração do homem que não seja Deus pela sua palavra.
Então, a minha palavra pare, observe, medite na lei do Senhor, tenha paciência em meditar na lei do Senhor, seja nutrido com cada linha, com cada versículo, desenvolva isso em oração, desenvolva isso no culto doméstico, desenvolva isso na sua vida particular, privada, onde você estiver. Deus ele está nos oferecendo graça, ricas bênçãos para nutrir a nossa alma e o nosso coração, não só na salvação, mas agora na santificação. Ele nos oferece amor, a sua graça, para que possamos desenvolver a nossa salvação. Pastor, vou ser muito sincero, eu gosto muito de escutar o senhor e que Deus realmente continue guiando a sua vida, te dando mais e mais sabedoria, por trazer um tema tão importante desse para nossas vidas, e que Ele continue preservando em humildade, em temor a Ele, e que o Senhor continue, de fato, sendo esse homem abençoado, trazendo esses temas. Assim, eu gosto muito de escutar o Senhor, muito mesmo, que Deus continue te abençoando. Pastor, Amém. Infelizmente, o programa acabou, É. mas antes eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final para os nossos telespectadores. A vocês que já estão nos acompanhando, né, desde o início, e que ainda vão nos ouvir, a Samuel, a toda a equipe, primeiro é gratidão em poder voltar, em poder participar desse programa, mas não só participar, é poder servir, ser instrumento da graça de Deus, para abençoar o seu povo. Deus me chamou para isso, né, para cuidar da minha família, cuidar da minha igreja, mas cuidar do seu povo. A minha palavra é que nós temos um bem maior nesta vida. E o bem maior não é família, não é trabalho, não é ministério. O bem maior é Deus. Ele é nosso bem maior. Verdade. E como bem maior, eu preciso de fato zelar e buscar e ter prazer nesse bem. Eu sei que nós temos lutas das mais diversas, mas eu queria animar o seu coração nesta tarde em você fazer o autoexame, aquilo sugerido pelo apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. E que você possa fazer isso como diz o salmista: sonda-me, ó Deus. E que Deus me ajude e te ajude até revelar os pecados que não temos condições de discernir, aquilo que tem nos dado o prazer de amar o Senhor e de amar a sua palavra e a sua igreja. Eu não tenho dúvida, meu irmão e minha irmã, que quando nós buscamos fazer isso com sinceridade, com temor, com tremor, o Senhor perdoa os nossos pecados. Os nossos olhos se abrem novamente para amar a sua lei, que é perfeita, que restaura a alma. E sem dúvida haverá um impacto. Eu tenho plena certeza, Samuel, para finalizar, que uma vida assim vai ter impacto na minha família, impacto no meu trabalho, impacto na minha família estendida, e a igreja toda será impactada, porque ela demonstra que ama o Senhor todos os dias da sua vida. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Que bênção, pastor. Muito, muito obrigado novamente pela sua participação aqui conosco. É sempre um prazer ter o senhor aqui conosco. Irmãos, muito obrigado também você que esteve aqui conosco, assistindo aí, escutando essa mensagem belíssima do pastor Fúvio. Muito obrigado a Ana Paula, muito obrigado ao Adriano Alves, também o próprio Adriano Cardoso também que comentou. Muito obrigado ao Alexandro Cunha e também muito obrigado a Inês Magalhães, e também a SVL Voluntários. Muito obrigado pela participação de vocês e dos demais telespectadores que também não comentou, mas que estavam aí juntinho conosco, aprendendo um pouco mais sobre como ter uma vida espiritual saudável. Irmãos, nosso programa fica por aqui, mas nossa programação ela continua. Hoje, às 20 horas, no Conexão com Deus, nós teremos o pastor reverendo Hernandes Dias Lopes falando: não tenhas medo, crê somente. Essa pregação vai ser baseada em Marcos 4 e alguns capítulos alguns versículos desse capítulo de Marcos 4. E amanhã nós teremos o Manhã IPP às 10 horas da manhã com a Lídia Dickel e também o Pedro Cera. E o tema de amanhã vai ser muito legal. Vai ser caráter transformado. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e que essa semana seja uma semana maravilhosa para você.